Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa Academia de Inbound Marketing. Meu nome é César e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o seu marketing de conteúdo, para a sua estratégia de inbound marketing ou qualquer coisa que você venha fazer no mundo dos negócios e do empreendedorismo. É o storytelling, ou seja, contar histórias. Bom, eu aposto que você já ouviu algumas pessoas dizer, deixa eu te contar uma história. E dali a pessoa para algum tempo e ela começa a conversar com você, contar uma história. E aquilo ali vai gerando uma sensação dentro de você que você não consegue explicar. Uma história que parecia desinteressante, que não tinha nada para adicionar na sua vida, de repente faz você parar, prestar atenção no interlocutor e ficar ali ansioso para saber o que aconteceu naquela história, o que aconteceu com o personagem e assim por diante. Isso não é só histórias fictícias, né? Histórias de livros de histórias, contos de fadas, não. É histórias reais mesmo, aquelas histórias que acontecem com as pessoas e elas querem compartilhar. Um dos grandes motivos para os vlogs hoje terem tanto sucesso e o vídeo como um todo ter tanto sucesso na internet é exatamente por causa disso, porque a maioria das pessoas que decide usar esse formato de conteúdo, ela utiliza para contar histórias. E storytelling é uma habilidade, é uma arte, na verdade, para você contar essas histórias. Então, por melhor que seja a sua história, por melhor que seja a sua ideia, você tem que saber exatamente como você vai contá-la. E hoje, além de você aprender o que é storytelling nesse vídeo, você também vai receber algumas dicas de como você pode fazer isso adequadamente na sua empresa, no seu negócio. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que histórias conectam e vendem. Sempre que você contar uma história para uma pessoa, você vai conseguir gerar mais vendas. Eu aposto que você já deve ter passado por uma situação semelhante. Você chegou a uma loja para comprar um determinado produto e de repente o vendedor começa a contar a história daquele produto. Digamos que você foi comprar um carro, por exemplo. O vendedor começa: esse carro aqui, ele era de uma senhora que morava lá em São Paulo e ela separou e teve que desfazer dos bens. Ele começa a te contar uma história e tentar te envolver naquela história. Ela usava esse veículo para fazer viagens e assim por diante. Essa técnica de marketing que ele está usando está gerando em você alguns sentimentos que são responsáveis por você vender. E se você já estudou os processos de venda, por mais que você não tenha se aprofundado, mas você já estudou pelo menos um pouquinho deles, você sabe exatamente que o que faz uma venda ter sucesso são as emoções e não o pensamento lógico. Nós decidimos com as nossas emoções. E as histórias, elas têm esse poder de gerar emoções, sentimentos, de nos fazer compactuar com o que está acontecendo com aquele personagem, de gerar empatia dentro de nós, que é muito interessante para você conseguir fechar uma venda. Outra coisa que você deve ter em mente é que as pessoas, elas não compram produtos ou serviços. Se você tem uma empresa, não tente vender apenas o seu produto, apenas o seu serviço ou uma solução qualquer. Você precisa vender histórias. E quando você vende uma história, é muito mais fácil da pessoa comprar aquele produto ou aquele serviço que você está promovendo. Um grande exemplo é você olhar para as grandes marcas, as grandes empresas, como a Apple, por exemplo. Ela não vende um smartphone qualquer, ela não vende um equipamento eletrônico qualquer, ela vende uma história por trás disso. Ela primeiro, começou vendendo a história da companhia, que surgiu numa garagem, que assim por diante. Depois ela passou a vender a história do seu idealizador, o Steve Jobs. Era um jovem que não queria nada com a vida, que saiu da faculdade, mas que fundou a Apple na garagem do seu pai. E assim por diante. Ela começa a contar a história também do produto. O smartphone da Apple foi produzido para a equipe tal, com o objetivo de mudar vidas, mudar o jeito como as pessoas se conectam e assim por diante, e que chegou até o mercado e ele gera ali uma tribo, quem tem o iPhone é diferenciado e assim por diante. Então veja como eles têm essa habilidade de contar história e, acima de tudo, de vender histórias. Então não basta você aprender a contar as histórias, você precisa fazer com que essas histórias vendam, tá? E a outra coisa que você deve ter em mente é que para tudo existe uma história. Um produto, um serviço, uma pessoa, ela não surge do nada. Eu, por exemplo, não surgi do nada, sentei nessa cadeira e resolvi gravar um vídeo. Tem toda uma história por trás do que aconteceu comigo. Eu pude chegar a ter essa experiência,
experiência, que eu pude ter acesso a esse conhecimento, que agora eu estou compartilhando com você. O produto que você vai comprar ou que você vai vender é a mesma coisa, ele tem uma história. Ele não apareceu do nada num passe de mágica lá na loja, empacotadinho, bonitinho, pronto para venda. Tem toda uma história ali por trás de uma empresa que começou há 10 anos atrás a produzir aquele produto, aquele serviço, porque o empreendedor tinha um objetivo que as outras companhias não atendiam, e então aquele produto se tornou realidade e hoje está à sua disposição para você comprar ou para você vender. Então, para tudo existe uma história, você só precisa conhecer essa história e contar ela de uma forma que ela possa ser vendida para as pessoas que estão ouvindo. Como você vai contar histórias envolventes? Como que você vai contar histórias que possam atrair, envolver e engajar as pessoas? Então são 3 pilares. Primeiro, você tem que atrair a atenção das pessoas. Você sabe que hoje nós vivemos aí num mundo extremamente agitado, que você tem que concorrer com a atenção das pessoas. Então a sua história ela tem que ser chamativa. Ela tem que fazer com que as pessoas parem o que estão fazendo e prestem atenção na história que você está contando. Depois, elas precisam envolver as pessoas. Aí é aquilo que eu falei no começo do vídeo, gerar sentimentos, gerar emoções. Então você tem que fazer a pessoa simpatizar e ter empatia com os personagens daquela história e também ela começar a ter sentimentos dentro dela para que ela sinta-se envolvida com aquela história. Ela começa a sentir como se ela fizesse parte daquilo e ela se sente mais confortável em ouvir o restante da tua história. Inclusive ela vai para o próximo passo, que é engajar com essa história. Então ela vai fazer aquilo que você está pedindo, aquilo que você está sugerindo na história, ela vai procurar fazer. Só que para uma história ter sucesso é importante que você leve em conta 2 atributos. Ela precisa ter credibilidade e ela precisa ser rica em detalhes. Credibilidade precisa ser uma história real, tá? Você não pode inventar uma história, um conto de fada para contar para a pessoa sobre aquele produto ou aquele serviço e esperar que ela vai acreditar. Então ela precisa ter credibilidade, ela precisa ser uma história real, que realmente aconteceu. E como que você vai saber se uma história realmente aconteceu ou não, se ela é realmente verdade? Isso é muito simples. Uma história, quando é mentira, geralmente ela vai ser muito fantasiosa. E se você colocar muita fantasia na sua história, o seu cliente ele vai olhar para aquela história ali e ele vai dizer, não, isso não é verdade, isso não aconteceu, ele está mentindo e está querendo me enganar, ele está contando isso só para vender. Então não vai ter nenhum resultado você contar essa história fantasiosa. Para ter uma história realmente com credibilidade, ela não pode ter muitas fantasias e ela tem que ser rica em detalhes. Quanto mais detalhes você conseguir colocar dentro da sua história, mais credibilidade ela vai passar e mais as pessoas vão acreditar nela. Por exemplo, digamos que você vai contar a história como você conheceu aí o seu companheiro ou a sua companheira. Perceba que quando a gente vai contar esse tipo de história, você não fala, eu conheci ele há tantos anos atrás e a gente se apaixonou e daí a gente decidiu formar uma família, nos casamos e geramos filhos e estamos até hoje. Não, você adiciona muitos detalhes a essa história. Algumas pessoas até conseguem lembrar, foi dia tal, do tal, lá na rua tinha sol, ou lá na rua estava chovendo, era um tempo frio, úmido, nós estávamos no lugar tal, ele estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo, entendeu? Percebe como a pessoa adicionou tantos detalhes naquela história que você não tem como dizer que aquilo é mentira? Detalhes ajudam a aumentar a credibilidade da sua história, desde que ela seja uma história real, é claro. E existem 2 tipos de história que fazem sucesso em qualquer nicho de mercado, com qualquer objetivo. É a jornada do herói e aquela eu sou igual a você. Você já deve ter ouvido falar muito disso nos discursos de vendas, nos vídeos de venda. A jornada do herói é aquela história que a gente já está acostumado desde criança. Parece uma pessoa, um herói, que ele sofreu, que aconteceu alguma coisa na vida dele, que ele passou por certa dificuldade, mas que ele não se deixou abater por isso, ele lutou, correu atrás dos seus objetivos, acabou vencendo aquele desafio, dando a volta por cima e hoje se tornou um sucesso. É uma história muito comum em estudos de casos, em depoimentos, histórias de vidas e milhares de cartas de vendas e vídeos de vendas que tem hoje na internet. A segunda, eu sou igual a você, é aquela eu também passei por isso. Então a pessoa vem conversar com você sobre algo que está acontecendo na vida dela naquele momento, você fala, eu também passei por isso, e você conta a história de como você passou aquela mesma situação e como você contornou, ou se você contornou aquela situação. Também é muito interessante para gerar vendas, porque todos nós sabemos que quando a gente vai comprar um produto, a gente vai contratar um serviço, nós preferimos fazer isso com aquelas pessoas que são semelhantes a nós. Então, se você vê que aquele vendedor, aquele promotor, ou aquela empresa, ou aquele empreendedor passou pelo mesmo desafio que você antes de chegar até esse produto, e que agora ele está te oferecendo esse produto, esse serviço, e você vai ter
muito mais confiança em comprar dele. Isso sem falar que se você vê que aquele produto serviu para uma pessoa que é semelhante a você, você também não vai ter nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida na hora de comprar esse produto. Essas foram as nossas dicas para você fazer storytelling com sucesso em sua estratégia inbound marketing, marketing de conteúdo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu curtir, o seu gostei ou não gostei também, se você não achou que esse vídeo não foi agradável e se a gente pode melhorar em alguma coisa. Se você acha que nós esquecemos de alguma coisa ou quer compartilhar a sua opinião sobre esse vídeo, você também pode deixar um comentário aqui abaixo. E se quiser receber mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal do YouTube, participe das nossas redes sociais e, claro, inscreva-se gratuitamente na nossa academia de Inbound Marketing. Abraços para você, bons negócios, conte histórias na sua empresa e até o próximo vídeo.